Olá, eu sou Bia Silva e estou aqui para compartilhar com você o nosso 31º dia de desafio de amar, jejum e oração. Eu estou tão feliz porque eu estou na contagem regressiva. Por quê, Bia? Porque vai acabar? Não. Porque o meu nível de conhecimento que eu achei que eu tinha se elevou. E eu estou tão feliz por saber que quem me colocou esse propósito no coração foi Deus. Porque nem sequer passou o meu coração, nem sequer veio aos meus ouvidos, meus olhos nem tinham enxergado esse propósito. Apesar de eu já ter feito. Mas neste momento da minha vida, eu jamais imaginei que eu fosse desfrutar de algo tão benéfico para minha vida, para a vida do meu cônjuge e ainda poder compartilhar com você. Não é incrível? Cada dia eu estou mais radiante com isso, porque Deus, ele nos surpreende sempre. O Senhor é o nosso Deus, é o único Senhor. Deuteronômio 6:4. Ele é o único Senhor. Você pode ver, todos falam que todas as religiões levam a Cristo, levam ao céu, levam a Deus. Mas na verdade, Deus é um só. As pessoas não aceitam que só existe um Deus. Deus com letra maiúscula. Existe somente um Deus. Mas nesse Deus maravilhoso existe a unidade do Filho, que é Jesus, e do Espírito Santo, que é o Espírito dele que vem para nos auxiliar. Nós falamos sobre isso ontem, né? Então não é todos os caminhos que levam a Deus, tá? O único caminho que leva a Deus é Jesus. Isso está na palavra. Se você não tem o hábito de ler a Bíblia, procura na Bíblia, verifica se todos os caminhos levam a Deus. Se você está meditando nisso, você está equivocada e pode ser que você esteja indo por um caminho errado. Eu não estou aqui pregando religião, não. Eu estou pregando Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ele é o único Senhor. No nosso 31º dia, nós vamos trabalhar o amor e o casamento. Portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe, unir-se à sua mulher e serão uma só carne. Gênesis 2:24. Quem já foi num casamento, quem já se casou, já ouviu isso. Esse versículo, certo? Esse sermão. Mas será que o sermão foi algo que entrou, que penetrou no seu coração? Será que você entendeu bem o que é essa palavra, uma só carne? Será que quando nós nos tornamos uma só carne com o outro, nós temos prazer em ver ele sofrer? Quando nós tornamos uma só carne com o outro, nós temos prazer em enganar, em ferir, em maltratar, em falar palavrões. Nós temos isso? Você tem prazer de bater na sua própria carne? Experimenta pegar qualquer coisa que seja e comece a bater na sua carne. Veja o que vai acontecer. Comece a bater, 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 todos os dias, bate na sua cara, bate na sua cabeça, tenta arrancar seus cabelos, começa, olha no espelho, começa a xingar você, começa a falar um monte de palavrão, de palavras feias, começa a falar que você não vale nada, que você é horrorosa, começa a falar que você é horroroso, começa a falar que você não serve para nada, começa a falar isso. Começa a te menosprezar todos os dias. Faça isso. Veja o que vai acontecer com você. Sabe por quê? Você vai experimentar o que você faz para o seu cônjuge. Tem homens que chamam a mulher de desgraçada.
Tem mulheres que chamam o homem de merda. Existem nomes horríveis que são injetados um no outro. E como seria a sua carne com todos esses espinhos sendo injetado nela todos os dias? Como seria? Ah, mas eu não faço isso. Ah, mas eu não faço por mal. Claro que não. Você só precisa obter conhecimento do que realmente o seu cônjuge ou a sua cônjuge representa para você. O que a sua esposa é para você? Quando você olha para ela, o que você vê? Quando você olha para uma outra mulher que você pensa em traí-la, o que você está pensando? Você está achando que está traindo ela? Você está traindo você. Olha, todas as palavras de baixo calão que você fala para o seu cônjuge, para sua cônjuge, você está falando para você mesmo. Olha aqui, olha a minha mão. Olha a minha mão, olha aqui. Quando eu aponto esse dedo para frente, para você, eu estou apontando este aqui para o céu, que é o Senhor, que é a nossa unidade que tem que estar com a gente, mas eu tenho 3 aqui, ó, apontando para mim. Olha essa posição. Não tem uma outra forma de você apontar o outro sem fazer esse gesto. Então, essa metralhadora que você está mirando para o seu cônjuge ou para sua cônjuge, você está mirando um cano para ela ou para ele, um para Deus, dizendo que Deus não é nada. Você está desmerecendo o propósito, o projeto, o plano de Deus perfeito como família, como unidade. E mirando 3 canos para você. Então você está se metralhando 3 vezes. Entenda, tudo que a gente diz para o outro, a gente está falando para nós mesmos. Isso já foi comprovado, que quando a gente desmerece uma outra pessoa, é porque aquela pessoa é o nosso espelho. Ela é o nosso espelho, ela é aquilo que nós falamos todos os dias. É a pessoa com quem nós temos o reflexo todos os dias. E detalhe, quando você tem a relação sexual, você está se conectando ao fundo da alma do seu cônjuge. E quando você faz isso com a outra pessoa, imagine o que você está fazendo. Você está causando uma guerra espiritual. Você está se autodestruindo e achando que está fazendo mal para outra pessoa. Você está achando que você está satisfazendo seus desejos carnais e na verdade não. Quando você se droga, quando você usa qualquer coisa aí para satisfazer os seus desejos, você está só se autodestruindo. Isso não é bom para ninguém. Sabe por quê? Porque Deus falou que é para nós sermos totalmente dependentes dele. E como que uma pessoa que é totalmente dependente de Deus precisa de outra coisa para se satisfazer? Precisa olhar para outra pessoa para se satisfazer? Precisa de colocar alguma droga no corpo para se satisfazer? Droga que eu tô dizendo, entra remédio, entra várias coisas, tá? Mas nós vamos chegar lá. Por que disso? Esse versículo de Gênesis 2:24, ele é um modelo original de Deus, de como o casamento deve funcionar. Ele envolve um rompimento e uma postura. O que é esse rompimento? Quando você deixa seu pai e sua mãe, você tem que cortar o cordão umbilical. Eu conheço homens de 40, 50 anos
30 anos, 60 anos, que não se casaram porque tá grudado no cordão umbilical da mãe. E tem mulheres também, que o pai e a mãe não cortaram o cordão umbilical do filho ou da filha. E essas pessoas ficaram condenadas a não ter uma pessoa, a não se relacionar. Com que direito os pais fizeram isso? Com que direito aqueles pais que um dia se casaram, tiveram uma vida, foram uma só carne, fizeram isso com seus filhos? Porque isso aqui é um plano de Deus. É você ter alguém. Então, se você não tem alguém, eu não tenho nada contra você, tá bom? Eu não tenho nada, tá? A escolha é sua, a vida é sua, mas o projeto de Deus é que todos tenham alguém, um companheiro, uma companheira. Esse é o plano de Deus, tá? E aí, quando o casal, eles decidem viver um casamento, se unir, se tornar uma só carne, entra, quando não é totalmente cortado aquele cordão umbilical, a mãe fica ali, ó, na cabeça da filha. A outra fica aqui na cabeça do filhinho, da mamãe. E aí entra a confusão. Ah, se casa, se não der certo, você volta para casa, viu, filhinho? Faça-me o favor. Homem que é homem não tem que voltar para casa, não. Mulher que é mulher não tem que voltar para casa, não. Tem que seguir sua vida, tem que ter seu rumo, tem que ter sua independência. Sabe o que acontece quando os filhos se separam e voltam para casa dos pais? Os pais pagam o pato. Existe uma série de consequências, tanto para os pais quanto para os filhos. Por quê? Porque isso não é uma ordem de Deus. Isso não é uma ordem natural de Deus. Eu tô deixando claro aqui que eu não tenho nada com a sua vida, tá bom? Você faz dela o que você quiser. Eu só tô passando aqui o recado de Deus para nós. Isso é o que Deus deixou na Bíblia. Se você tá duvidando, corra lá, leia a palavra de Deus, comece a pesquisar qual que é a vontade de Deus para o casamento, para o relacionamento, para a família. Não estou aqui falando para você o que você deve ou não fazer. Eu só estou dizendo o que aconteceu no decorrer da sua vida. Você desejou ter alguém, você desejou ter uma família, você desejou ter filhos, mas chegou um certo momento na sua vida que você falou, não quero nada. Por quê? Porque o exemplo que você teve dentro da sua casa não te deu respaldo. Também tem algumas escolhas aí que cada um faz as suas escolhas e depois vão prestar contas. Então, analise bem tudo, porque nós vamos prestar contas do que nós fizermos aqui. Existe algo corrompido por aí. Isso que foi corrompido foi pelo inimigo. Por quê? Existem muitas mulheres que não podem ter filhos, que querem filhos. Muitas mulheres que não querem ter filhos e podem ter filhos. Muitas mulheres que querem se casar não se casam. Muitos que não querem se casam e, enfim, existe uma contramão nas coisas muitas vezes. Quando você exerce o apego tanto nos seus filhos quanto nos seus pais, vai ficar difícil de você se tornar uma só carne com o seu cônjuge ou com a sua cônjuge. Não vai? Então, certifique-se de que você, quando for se casar, você realmente rompeu esse cordão umbilical. Para você não trazer problemas para a sua vida, não trazer maldições para a sua vida. Eu me lembro que quando eu morava com o pai dos meus filhos, eu não morava com ele porque eu queria, porque eu desejei, porque eu escolhi. Tudo que aconteceu na minha vida foi totalmente contra os meus princípios, os meus valores, aquilo que eu planejei, que eu defendi. Aconteceu coisas na minha vida assim que me desceu goela abaixo. E aí eu estava lá dentro. E foi uma luta para sair do pecado. Portanto, eu digo para você que mora junto, que tem um relacionamento com alguém, comece a estudar sobre o casamento, você tem tempo.
Comece a estudar sobre o amor, sobre o que é um relacionamento. Comece a estudar. Porque quando você chegar lá no seu casamento, na sua casa, e houver a primeira briga, a primeira discussão, a primeira dificuldade no casamento, você vai para onde? Você vai correr para sua casa? Como que é? O que foi gasto para uma festa maravilhosa vai por água abaixo. Mas não é só isso, né? Dinheiro a gente recupera. Mas e a unidade? Você vai levar a sério a unidade do casamento? Porque você disse sim diante de Deus. Até que a morte o separe. Bia, mas eu sou obrigada a ficar com meu cônjuge até o fim? Ué, você não teve o tempo para você escolher seu cônjuge? Ah, mas depois que eu me casei com ele, eu descobri que ele é um narcisista, que ele é um... Não cabe a mim julgar e nem falar para você decidir a sua vida. O que cabe a mim é falar para você qual é o papel do homem e da mulher no casamento, qual é o propósito, o projeto de Deus para o casamento. Isso cabe a mim. Agora, se você está correndo risco de vida, como eu disse, vá procurar autoridades, vá procurar ajuda, porque eu não sou a favor da violência. De jeito nenhum. Eu não sou a favor. Eu sou a favor de você resolver um problema, mas se aconteceu de ter uma agressão, alguma coisa, peça perdão, veja quem estava errado, ou se os dois estavam errados, peça perdão, recomece. Se você vê que isso não é o caráter de um ou do outro, recomece. Porque às vezes no ímpeto acaba acontecendo alguma coisa. Agora, tô sendo espancada, tô sendo... Procura ajuda, tá? Você não é obrigada a ficar num relacionamento onde a sua vida, a sua família está incorrendo risco. Tenho um problema com meu marido. Eu quero separar. Procura ajuda. Procura uma pessoa que possa te aconselhar, que possa ver os dois lados, aonde que pode haver um conserto. Se depois que você tentar de tudo, não tem como, não dá mais para continuar, ótimo, separe. Mas até que você esgote todas as possibilidades, continue tentando. Esse é o meu conselho. E isso foi o que eu fiz, tá? Eu fiz tudo o que eu fiz até que chegou um dia que não fui eu, nem eu que falei assim, olha, vamos separar. Não. Quem falou sobre a possibilidade foi o pai dos meus filhos. E aí houve o rompimento. E nós não éramos casados. Enfim, deu. Meu esposo também teve o relacionamento dele. Enfim, quando nós nos unimos, nós estávamos já há um tempo sozinho, há um tempo se santificando, há um tempo se purificando. Por quê? Porque como o casal se torna uma só carne quando se casa. Ah, Bia, mas quando a gente mora junto, a gente é uma só carne? Olha, quando você mora junto, eu não me considerava casada. Eu me considerava, sabe o quê? Um zero à esquerda. Desculpa a expressão. Eu não me considerava uma mulher protegida. Eu não me considerava uma mulher honrada. Não. Eu não aconselho ninguém a morar com ninguém. Ninguém. Eu sou totalmente contra a união estável. Eu, Bia. E tive a união estável 20 anos, mas eu não me sentia parte daquela família. Era como se eu fosse a mãe dos filhos e tipo, ele era o pai dos filhos e eu só era a paredeira ali. Eu me considerava assim. Então você me perdoa se eu estiver te ofendendo, mas eu estou falando de mim, tá? Eu não sou a favor. Fornicação.
Eu estava no pecado de fornicação há 20 anos e eu não conseguia sair dele. Eu me converti fazia 7 anos que a gente estava junto. Então, assim, não foi uma coisa que, nossa, eu sirvo a Jesus, eu já conheço o evangelho, eu já conheço o casamento, eu já conheço a palavra de Deus e eu entrei. Não. Eu estava num relacionamento quando eu entreguei minha vida a Jesus. Quando isso aconteceu, eu queria literalmente me separar. Fui aconselhada a me casar, porque era maldição para os meus filhos. E depois eu fui orando, buscando a Deus, e eu vi que não era maldição para os meus filhos. Não. Era maldição para mim. Assim que Jesus morreu na cruz, ele levou meus pecados, eu me arrependi, amém. Mas eu estava na prática da fornicação. E não eram os meus filhos que estavam na fornicação, era eu, o pecado era meu. Então não existe essa transferência de pecado meu para os meus filhos. Eles só entram se eles quiserem. Porque ainda que eu estava no erro, eu falava, meus filhos, eu não sou exemplo para você. Mas como experiência, não faça isso na sua vida. Sempre aconselhei meus filhos a isso. Não faça isso para vocês. Não queiram isso para vocês. Porque eu me sentia como se eu estivesse, sabe, todos os dias eu estava uma carne ali exposta. Eu não estava sendo 100% coberta ali, abraçada e amparada por Deus. Não, ele não me dava garantia de salvação. Por quê? Porque eu estava no pecado. E apesar de eu ter entregado a minha vida a Jesus, entreguei, me arrependi, estava ali, mas não estava porque eu queria. Com o passar do tempo, eu tentei casar e tal, e aí, quando eu descobri que não era maldição para os meus filhos, e que a maldição sim era para mim, que se Jesus voltasse, ou se eu morresse, quem ia para o inferno seria eu. Meus filhos ainda tinham chance. E eu sempre falava, Deus, eu vou acabar indo para o inferno e ele vai se arrepender e vai para o céu ainda. E eu que fico aqui orando dias e dias e noites. Enfim, a pessoa não se converteu, não é problema meu, tá? Fiz de tudo e nós chegamos em uma situação que não houve mais o que fazer. Cada um seguiu o seu caminho. Eu me senti livre. Mas eu ainda não estava livre. Eu vou falar para vocês, são capazes de alcançar a unidade nas suas decisões, mesmo quando elas se iniciam com pontos de vista diferentes. Essa unidade eu estava tendo. Só que cada um tinha um ponto de vista. Vocês são capazes de alcançar a unidade em suas afeições sexuais em relação ao outro, mesmo se um de vocês ou os dois tiverem lembranças impuras do tempo vivido antes do casamento? Ok? Do tempo vivido antes do casamento. O que isso aconteceu na minha vida? Quando nós nos separamos, eu fiquei 4 anos me limpando, me lavando, me desligando do mundo espiritual. Bia, você está livre, você vai ser... Olha, a palavra me garante a salvação. Hoje eu sou casada, eu sou fiel, eu cuido do meu relacionamento. E uma coisa eu te digo, deslizes, erro, todos têm, mas existe o perdão para isso. Agora, vamos ser claros. Se eu não herdar o reino do céu, não é porque eu não estou vivendo o que está aqui na palavra. Tá? Por quê? Porque quando existe um relacionamento antes, o que acontece? Há pessoas que não conseguem viver com o outro porque não se desliga do pesadelo do passado. E se você teve um relacionamento antes, quer ter um novo relacionamento, limpe-se. Se purifique. Se santifique. Se lava no sangue de Jesus para você entrar num novo relacionamento. Sabe por quê? Porque o mundo espiritual, ele é mais complexo do que você imagina. Lembra que eu falei que eu vou trazer um vídeo falando sobre o mundo espiritual? Quando terminarmos o desafio, eu vou fazer esse vídeo, tá?
Aí vai esclarecer a sua mente. Mas para isso você precisa assistir todos os vídeos para você ter um conhecimento no final, porque senão você vai ficar confusa. Se você não assistiu os outros, volta lá, assista e tenta entender o que está sendo falado. O que acontece? A decisão de Deus de fazer de você uma só carne no casamento pode tornar todas as coisas possíveis. Se você até hoje não sentiu que você é uma só carne com seu cônjuge, comece a fazer isso. Comece a buscar isso. Comece a entender sobre o que realmente é a unidade de um relacionamento, de um casamento. Não deixe, assista todos os vídeos, assista quantas vezes for necessário para você entender o que realmente estou falando aqui. Quando você considera que isso é um ponto fundamental e você começa a colocar em prática todas as palavras que você está aprendendo aqui, é possível você viver um casamento feliz, sabe? Livre de acusações, livre das amarras do maligno, livre das traições, livre de várias coisas. Mas dê atenção para o seu casamento, dê atenção para o seu relacionamento. Por favor, eu lhe peço, por favor, coloque Deus no seu relacionamento, coloque o seu casamento como um altar. Veja, o seu casamento é um altar do Senhor que muitas vezes o inimigo tenta emporcalhar. Entenda, mas foi Deus que escolheu para mim. Deus te direcionou. Eu costumo dizer que, mas se foi Deus que escolheu o seu marido, você não estava esperando nele? Se foi Deus que escolheu, por que está acontecendo tal coisa? Olha, até Satanás foi Deus que criou, tá? Até Lúcifer foi ele que criou. E ainda assim, ele se rebelou, quis ser mais do que Deus, e aí ele foi para onde? Caiu lá do céu, né? Tá aí infernizando as nossas vidas. Mas nós, conhecendo a verdade, ele foge de nós, sabe por quê? Porque quando ele vem oferecer aqui, toma frutinha para você comer. Obrigada, coma você. Aliás, você já comeu, né? Então, fique atenta. Fique atenta. Porque hoje em dia, Satanás está dentro da sua casa, dentro do seu celular, dentro do celular do seu cônjuge, você não está percebendo isso. Acorda. Tá? Tem muitas formas dele oferecer essa frutinha para você e você cair. O que você está olhando aí no celular? Então, limpe seu casamento, limpe seu corpo, seu estado, limpe. Se purifique. Eu não me sinto mais aquela Bia, que era um peixe fora d'água, que eu poderia ir para o inferno a qualquer hora. Eu vivia com esse fantasma na minha mente. Isso era um fantasma para mim. Hoje, não. Eu sou livre, totalmente livre. Vivo minha vida maravilhosamente bem com meu cônjuge. Por quê? Porque eu coloco meu casamento em primeiro lugar. Eu coloco. Já passei por algumas dificuldades aí? Já. Mas o Senhor chegou com as suas mãos poderosas e fez assim, vem cá, vocês são meus. Então, muitas vezes, Ele permite que a gente passe por essas coisas para a gente entender que nós precisamos aprender com Ele. Um conselho que eu quero te dar. Rompa com tudo que você ainda tem aí, um cordão umbilical com seu pai, com sua mãe, com seus irmãos, com um amigo, com família. Rompa com tudo isso e se une ao seu esposo, ao seu cônjuge. Faça uma nova aliança com ele, uma renovação de votos. Faça novamente. Eu faço casamento, tá? Eu sou uma pessoa que realiza o casamento, eu e meu esposo. Então, se você precisar de alguém para realizar um casamento aí, você me fala que a gente faz renovação de votos, reúne novamente a família e vocês dizem: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e meu cônjuge somos uma só carne para todo sempre.
e você vai ver a unidade que Deus vai fazer com vocês. Se até agora você não tinha entendido isso, entenda. Você, Deus e seu cônjuge. É o único que pode estar no meio de vocês. Eu falei outro dia sobre cachorro, sobre filho, sobre isso, sobre aquilo. Não leve a mal, tá? Mas eu disse assim, ó. O único que tem que estar no meio de um casal é Deus. Porque ele sustenta qualquer coisa. Independente. O nosso desafio, tá? O nosso desafio de hoje. Existe algum rompimento que você ainda não teve coragem de realizar? Confesse ao seu cônjuge hoje e decida agir corretamente. A unidade do seu casamento depende disso. Siga a unidade com o compromisso com seu cônjuge e com Deus de fazer do seu casamento um relacionamento humano mais importante da sua vida. Mais importante é você e seu cônjuge. Anote no seu caderno. Isso tem sido um assunto difícil para você? Como isso tem afetado o seu relacionamento? Se o maior ofensor dessa área é o seu cônjuge, com seus sogros, como você pode amorosamente transformar esse caso em uma situação melhor? Então, amorosamente você vai resolver essa situação. Não quero mais ninguém na minha casa, não quero mais ninguém na minha vida. Por favor, hein? Não é isso que eu tô dizendo. Ora, raciocina, conversa com o seu cônjuge e depois, olha, você não acha que seus pais estão se metendo muito aqui na nossa casa? Vamos dar um jeito de conversar com eles? Vamos. Então, estamos juntos? Estamos. Ótimo. Amorosamente resolver isso. Por favor. Vamos orar? Pai querido, Pai amado, nós te louvamos, te agradecemos porque cada dia tem uma surpresa maravilhosa aqui para nós. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é tão maravilhoso, o Senhor é tão grandioso, o Senhor é tão unânime. E essa unidade que o Senhor tem conosco, ela me encanta, ela me deixa assim, entendendo como o Senhor é importante nas nossas vidas, no nosso casamento, no nosso relacionamento, no nosso amor. Pai, neste momento eu peço que o Senhor visite cada um que está passando por esse problema, que ainda não se resolveu, que ainda não se limpou, que aí já entrou num outro relacionamento sem se desfazer do passado. Em nome de Jesus, Pai, envia anjos do Senhor nesses lares para começar a trabalhar juntamente com o Teu Espírito Santo, trabalhar no coração, trabalhar no pensamento, trabalhar, enfim, em tudo, em unidade com esses cônjuges, Pai, para que esse problema venha a ser resolvido, Deus. Em nome de Jesus, eu creio que Jesus, Ele já chegou na sua casa e está fazendo a diferença. Que essa unidade entre vocês e Deus, ela será para sempre. Você vai viver uma nova experiência com Deus, com o seu casamento. Você vai ver como que se entregar um ao outro verdadeiramente, entendendo que você tem direito no corpo dele e ele no seu corpo. Como é maravilhoso. Ah, mas isso eu não quero fazer isso, eu não posso fazer isso. Vamos conversar? O seu corpo é do seu esposo e do seu esposo é seu. Então vocês podem tudo um com o outro, desde que estejam em comum acordo. E você vai ver como essa unidade vai transformar até a sua alegria, a sua fisionomia. A palavra diz que o coração amoroso nos deixa com o rosto formoso. Como está o seu rosto? Está formoso? Você está alegre? Está se sentindo feliz? Porque Deus está no controle do seu relacionamento? Como que tá? Não se esqueça de deixar o seu like. Não se esqueça de compartilhar, de se inscrever no canal. Um beijo, até amanhã. Fique com Deus.